Olá, Oi, estou ajustando aqui a imagem. Olá, Jane, Lise. boa Esperar um noite pouquinho para o quem. pessoal entrar. A Jane foi minha colega da pós. Jane, Lise, Raquel, legal. Bem-vindas. A gente vai esperar um minutinho e a gente já começa. Tá frio por aí? Tá, né? Tá. O tempo mudou, né? Mudou, tá começando aquele inverninho, começando a tirar as roupas do guarda-roupa, né? Uhum, isso mesmo. Bom, em consideração a quem já chegou, a quem já tá aí, vamos começar? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Que bom estarem aqui com a gente. Hoje, o que nos reuniu aqui, o que fez a gente resolver fazer essa live foi perceber que esse comer emocional que já existe, né? Eu digo que comer de forma emocional ele é natural se for em equilíbrio, né? Mas em função dos últimos dias, da situação que a gente vem vivenciando, dessa questão de isolamento, dessas questões novas que a gente vem vivendo, isso se intensificou um pouquinho, né? Eu sou a Rafaela, né? Vou me apresentar para quem não me conhece, nutricionista. Trabalho com a parte com a linha da nutrição comportamental. Atendo em Antônio Prado e em Caxias do Sul, na Clínica Vitalis. E vou deixar a Richelle se apresentar também. Eu sou a Richelle, então, sou psicóloga. Eu atendo em Farroupilha e em Caxias do Sul e também atendo de forma online. Já antes, né, de todo esse contexto que a gente está vivendo, o Conselho Federal de Psicologia nos permite o atendimento online, então já é uma prática que acontece há muito tempo. Então a gente pode fazer esse atendimento online na psicologia em qualquer lugar do mundo, além do presencial também em Caxias e Farroupilha, né? Eu Uhum. trabalho. A nossa área já era um pouco mais restrita no online e agora o Conselho liberou. Vamos introduzir então a parte de comer emocional, né? Richelle, explica um pouquinho melhor pra gente o que seria esse comer emocional. Vamos lá. Eu trabalho bastante com essa parte, né, da alimentação, do comportamento alimentar. Já é uma prática minha desde a minha formatura. Eu trabalho com grupos de emagrecimento, trabalho bastante com essa parte da alimentação, do comportamento alimentar mesmo, focando nessa parte da psicologia, né? Então, o que é o comer emocional? É a gente, resumidamente, simplificando o comer emocional, né? Porque é um assunto muito complexo, mas simplificando, ele é o descontar as suas emoções na alimentação. Então, eu tenho uma emoção muito forte, transbordando essa emoção, e eu não sei lidar com essa emoção. Então, a minha estratégia para encontrar um prazer ali, para dar uma acalmada nessa emoção, é comer alguma coisa. E geralmente é o doce, não é? Porque tem aquela questão, né, de liberação química no nosso cérebro, então causa um prazer imediato. Então é essa forma de lidar com as nossas emoções. Eu não sei lidar de uma forma diferente com a minha emoção, com a emoção que eu estou sentindo naquele momento, e eu acabo descontando, entre aspas, na comida. Uhum. Eu percebo que isso acabou se intensificando nesses últimos dias, nesse último mês, por dois motivos. Não sei se tu concorda comigo.
Primeiro, pela questão de aumentar, intensificar essa questão emocional, né? A gente tá com uma Uhum. instabilidade, a gente tá com medo, a gente tá com ansiedade, né? E por segundo motivo, por reduzir as nossas fugas, entre aspas, né? Porque antes a gente tinha a questão de se encontrar com amigos, ir pro cinema, viajar, e agora isso também reduziu. Faz sentido isso, Richelle? Faz muito sentido, né? A gente está limitado à nossa casa, basicamente. Então a gente tem menos acesso a essas estratégias que antes a gente tinha. Antes o nosso repertório de estratégias era muito mais amplo. Se a gente estava, sei lá, entediado em casa, por exemplo, a gente podia sair, podia ir para um parque, podia ir para um cinema, podia encontrar uns amigos, né? Descontar essas emoções de uma forma diferente. Hoje a gente está restrito em casa, está sozinho, o alimento é super acessível, está na nossa casa. Então, é uma forma super fácil da gente descontar a nossa emoção e de encontrar um prazer fácil, de fácil acesso ali, né? Tá todo mundo mais tempo na cozinha também, né? E a comida é algo que continua, a gente continua tendo acesso à comida, né? Então, por conta disso, eu vejo até em rede social as pessoas postando mais receitas, e isso também pode influenciar, pode acabar interferindo, né? E em relação a sentimentos mais especificamente, a dificuldade de expressar sentimento também pode interferir nesse como emocional? A dificuldade de expressar as emoções, os sentimentos, é um problema, né, que ocasiona esse comer emocional, e a dificuldade também de identificar esses sentimentos, identificar o que eu tô sentindo, porque muitas vezes as pessoas sentem aquela angústia, sentem aquele aperto no peito, mas não sabem dizer o que é aquilo. Então, um dos primeiros trabalhos que eu gosto de fazer no consultório é a gente dar nome para aquilo, né? O que que é aquilo que tu tá sentindo? O que que é esse aperto no teu peito? O que que é esse negócio entalado na tua garganta? Vamos dar nome para isso. Isso é uma angústia? Isso é uma ansiedade? Isso é medo? O que que é? Vamos dar um nome para isso. Por quê? Por que que é tão importante dar um nome para isso? Porque eu não vou saber lidar com algo que eu não sei o que é. Então, se eu sei o que é, se eu sei dar nome àquilo, fica muito mais fácil para eu aprender a lidar, para eu encontrar estratégias para lidar. Não é? Exato, eu coloco sempre para os pacientes em consultório da importância da gente perceber antes, para depois entrar na ação. Então, antes eu preciso me dar por conta daquilo que eu estou fazendo, me dar por conta de como está essa relação com o alimento, né? Quanta gente às vezes até come escondido, come uma quantidade grande de comida e não percebe o que está fazendo. Então, o fato de perceber, para mim, pelo menos em consultório, já é um grande de um avanço, né? Às vezes eu levo um tempo para o paciente começar a perceber o que ele faz. Isso a gente chama de gatilho, né? Quais que são os gatilhos que te fazem buscar o alimento? Então, quando que tu busca o alimento? O que que tu tá sentindo quando tu busca esse alimento? O que que tu sente antes, durante e depois dessa alimentação? Isso tudo é muito importante da gente identificar. E eu falo muito da questão dos pensamentos sabotadores, que eles são os pensamentos que nos levam a nos alimentar, né? Nos levam a buscar o alimento como uma fonte de prazer, como uma fonte de satisfação de uma emoção. Então a gente precisa identificar quais que são esses gatilhos que nos levam a buscar essa comida, esse doce ou qualquer que seja o alimento. A gente precisa identificar Exato. esse gatilho antes para poder trabalhar na prevenção dele também. Eu costumo dizer que eu não trabalho com dieta, mas eu costumo dizer que é mais fácil a dieta. A dieta, muitas vezes, ela não faz a gente pensar, né? E eu penso que a mudança efetiva de comportamento alimentar, ela exige esse pensar, ela exige esse raciocínio, né? Que muitas vezes a gente não quer ter também, né? Exatamente. Ela precisa dessa reeducação,
Porque a dieta vai te dar o escrito, né? Eu preciso comer isso, tal horário, e eu não sei por quê, eu não sei o que isso significa, eu só sei que eu preciso fazer. Já essa parte do comportamento alimentar, da reeducação alimentar, eu vou ter que trabalhar tudo isso que está por trás do comer. Porque o comer não é simplesmente colocar alguma coisa para dentro do nosso corpo. Ele envolve muito mais do que o alimento em si. Envolve as emoções, envolve o comportamento, envolve os pensamentos, envolve o social, porque a gente come pelo social também, né? A Giane falou do diário alimentar. Eu gosto de fazer o diário alimentar, focando também nas emoções, focando também nos pensamentos. Então, eu peço sim para o paciente registrar o que ele come, até para ele se dar conta em alguns momentos, mas peço também para ele registrar o que ele sente antes da alimentação, o que ele sente depois da alimentação, o que ele sente durante, o que ele pensa sobre essa alimentação, o quanto ela satisfez ele, não somente fisicamente, né, o quanto satisfez a fome dele, mas o quanto satisfez ele emocionalmente também, porque a alimentação também é isso, satisfazer emocionalmente. Comer é um prazer, né? Comer é um prazer. A gente tem que ver essa alimentação também como um prazer. Comer é prazeroso, tem toda a questão de um alimento E é que eu gosto de dar. saudável, eu digo, é muito saudável a gente ter prazer em comer. É muito importante a gente ter prazer em comer. Se a gente não tem prazer em comer, a gente não tá saudável, a gente tá doente, né? Exatamente. Exatamente. A E saúde aqui tu é tudo, entrou. né? Isso, e a gente entra aqui em algo que eu bato muito na tecla com os pacientes, em que eu percebo uma dificuldade grande deles, mas que é muito importante, que eu tô sempre falando, que é a questão da atenção plena, que é a questão do estar presente, né? Eu sinto e eu sei que é difícil a gente colocar em prática a atenção plena, ela exige treino, ela exige esforço. Mas é uma ferramenta excelente que a gente tem para controle alimentar, né? Principalmente para pacientes com compulsão alimentar ou com comer transtornado, né? E em relação aos E assim, registros, eu utilizo vários tipos de registro também, né? E alguns deles, sim, vinculando com essa parte emocional, né? De acordo com o grau de cada paciente, porque tem pacientes que ainda não estão conseguindo preencher esse registro, né? Então é uma evolução o preenchimento do registro a nível emocional também, né? exatamente, porque é difícil a gente reconhecer o que a gente está sentindo. É difícil reconhecer o que a gente está pensando, porque na psicologia a gente chama de pensamentos automáticos. Porque eles são muito rápidos, eles simplesmente aparecem, eles surgem e eles nos levam a ter uma emoção e a ter um comportamento. E por eles serem automáticos, eles simplesmente aparecem e desaparecem, né? Eles ocasionam todo um comportamento, toda uma emoção, mas eles são muito rápidos e a gente É acaba muito não se rápido. dando conta deles, porque é desconfortável. É desconfortável pensar nessa emoção que eu tô sentindo, é desconfortável pensar nesse comportamento que eu tive do comer emocional, então é melhor deixar pra lá, né? Só que isso É acaba melhor sendo. fugir da gente, né, Richelle? Eu costumo dizer que é mais fácil fugir da gente, né? Às vezes a gente vai acabar trabalhando algumas coisas, fazendo o paciente se questionar em relação a algumas coisas que é difícil para ele, principalmente no teu caso, na parte da psicologia. Mas às vezes a gente precisa entrar em algumas situações para chegar num resultado, né? E também, né, levando para o lado da fome de que até eu postei essa semana que tem um livro do Deepak Chopra, que eu gosto muito dele também, que é do que a gente tem fome, que às vezes a fome não é de comida, quais são as necessidades nossas que a gente não está suprindo e que a gente está utilizando a comida para suprir, né? Que necessidades que eu tenho? Eu tenho necessidade de carinho, de amor, de respeito. Qual que é a minha necessidade que não está sendo suprida, né? Eu vi que tem alguns pacientes meus aqui que entraram e estão entrando, e o que eu vou falar, Também tem. eles vão se identificar, assim,
porque eu gosto de trabalhar muito. Tem uma colega minha também que eu falo muito para ela, a Paty. Ela vai se identificar com isso, porque eu falo muito sobre, não sei se é uma técnica, é uma ferramenta que eu gosto de utilizar com os meus pacientes, que eu chamo de kit primeiros socorros emocionais. Que eu trabalho muito com os meus pacientes exatamente para a gente identificar do que eu tenho fome, né? O que eu posso alimentar a minha alma que não seja comida. Sim, em alguns momentos eu vou utilizar a comida como um prazer, sim, ok. Mas o problema tá quando eu utilizo essa comida sempre como uma fonte de prazer, né? E o kit primeiros socorros emocionais, ele consiste em a gente pensar, né, exatamente como se fosse um kit primeiros socorros. No kit primeiros socorros, eu tenho, quando eu me machuco, eu tenho um band-aid, eu tenho um álcool, eu tenho água oxigenada, eu tenho diversas coisas que vão ajudar o meu ferimento emocional a sarar, né? E quando eu tenho um ferimento emocional, o que eu poderia colocar no meu kit primeiros socorros emocionais? E eu reflito isso com os meus pacientes, né? Porque geralmente os meus pacientes, eles só têm a comida como um item do kit primeiros Do socorros kit de emocionais. primeiros socorros, esse é o problema, né? Exatamente. É o único item que eles têm, a comida. Então, a gente constrói esse kit primeiros socorros para a gente ter outras estratégias para lidar com esses momentos de ansiedade, de tristeza, de angústia, que vão surgir. É natural a gente sentir essas emoções, elas são dos seres humanos, né? Então, a gente precisa estar munido com estratégias para lidar com esses momentos. E é isso que consiste o meu kit primeiros socorros emocionais, né? A gente Bem legal. a gente constrói em sessão esse kit. E quanto mais itens a gente tem nesse kit, mais fácil fica da gente conseguir lidar com essas emoções, sem ser com a comida, né? Sim, e aqui entra também nesse kit a nossa rede de apoio a nível familiar ou de amigos, né? Que são aquelas pessoas que eu posso contar na hora que eu tenho, antes de ter uma compulsão alimentar ou numa situação em que eu não estou me sentindo bem, principalmente nesse período. Então eu penso que é importante a gente ter uma rede de apoio, pessoas que a gente pode contar nesses momentos, nessas situações em específico, né? E tá utilizando também, porque tem muita gente que tem essa rede de apoio. Eu vejo que eu coloco para os meus pacientes, qualquer coisa me manda o áudio, não tem problema. Mas imagina se eu te mandar um áudio naquele horário. Eu digo, mas não tem problema, eu vou olhar em outro horário, né? Né? Então é bem importante essa questão desse apoio num geral, né? Num contexto geral. Quais são as pessoas que podem me apoiar que eu posso ter de auxílio nesse período, né? Exatamente. E isso são pequenas coisas, não precisa nada extraordinário. São pessoas que podem nos auxiliar, são atividades. Eu gosto de ler um livro, eu gosto de ouvir música. Uma paciente me disse que quando ela não está muito bem, ela gosta de tomar banho e ouvir música. É algo muito simples, Ótimo. mas que faz uma diferença enorme, sabe? Então a E gente precisa também usar essas estratégias. isso, e além de usar essa estratégia, também o contrário. Evitar o que não me faz bem. Até hoje eu fiz uma postagem sobre a questão de rede social. Tenho percebido nos últimos dias que as pessoas vêm muito. Elas têm tido mais tempo para ir para a rede social e daí existe uma comparação inconsciente da minha realidade com a realidade do outro, né? Então, além da gente ir atrás das coisas que nos fazem bem, a gente tentar evitar aquilo que não nos faz bem. Tudo bem se isso não nos faz bem nesse momento. Tudo bem se eu precisar deixar de seguir essa pessoa nesse período, né? Sem se cobrar tanto também, né? Exatamente. A gente precisa. Isso é autoconhecimento também, né, Rafa? A gente precisa entender o que nos faz bem, o que não nos faz bem, e que estratégias a gente utiliza para lidar com essas duas coisas. E em alguns momentos a gente tem que enfrentar algumas coisas que não nos fazem tão bem, porque acabam sendo inevitáveis em alguns momentos e a gente precisa nos conhecer o suficiente para saber de que forma enfrentar isso da melhor forma possível, né? Exato, exato. Também.
Porque tem situações, exato, bem colocado isso, porque tem coisas que a gente pode fugir, mas tem coisas que a gente vai precisar encarar, né? Que a gente vai precisar resolver, né? Perfeito, né? Então, o que a gente percebe é que a fome emocional, ela faz parte da gente. É normal ter fome emocional. O que é normal é esse desequilíbrio dessa fome emocional, né? Exatamente. Eu digo que não existe nada que é 100% bom e 100% ruim na vida, né? A fome emocional é a mesma coisa, ela não é 100% ruim. Ela pode ser boa também. Eu digo que, por exemplo, né? Eu gosto de comer, sei lá, que alimento, uma cuca, porque lembra a minha avó, então eu tenho saudade, lembra de lembranças da minha infância com a minha avó. Acaba vindo um monte de coisa, né? E tá tudo Isso bem, né? Se for em equilíbrio, tá tudo bem. Eu exato. vejo assim que eu não sei por quê, a gente acaba complicando coisas tão simples, né? Eu penso, tá tudo bem eu comer em algum momento específico um alimento que nos traga, que me traga prazer, que me traga uma memória, né? Tá tudo certo. O problema é esse desequilíbrio. O problema é quando isso passa a não ter controle, né? Isso, quando isso passa a não ter controle e quando isso é a única forma de eu lidar com as minhas emoções, quando é a única estratégia que eu encontro de lidar com as minhas emoções. A Paty falou, comida é afeto, né? É exatamente isso, comida é afeto também. A gente tem todo um emocional que está por trás dessa alimentação também. Então é muito importante a gente ter essa noção de que comida não é só nutrir o corpo, é nutrir a alma também, é nutrir as emoções também. A gente se nutre de alimento e de sentimento, né? Uhum. E é bem importante, eu penso pelo menos que em todo e qualquer processo é muito importante a gente chegar na raiz, né? Então, inicialmente, na medida do possível, a gente trata a raiz. Se eu sou muito ansioso, muito ansiosa, eu vou trabalhar para reduzir a ansiedade, né? Para depois trabalhar na questão do que eu posso fazer quando eu estou ansiosa. Então, sempre eu penso ser importante trabalhar na raiz, né? Concorda? Exatamente, que é um pouco daquilo que a gente estava falando sobre o identificar os gatilhos, identificar o que eu estou sentindo que está me levando a comer aquilo que eu estou comendo, o que está por trás desse comportamento de comer, porque não é só comer. Né? Tem algo por trás daquilo, tem uma emoção por trás daquilo, tem um pensamento por trás daquilo. Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa trabalhar com esse comportamento. O comer é só um comportamento. Por trás desse comportamento tem pensamentos, tem emoções, e a gente precisa trabalhar nisso, trabalhar no que está por trás disso também. Essa E que é às, a raiz, né? Exato, e às vezes a raiz acontece muito a nível de inconsciente em situações quando a gente é criança, né? Exemplo, uma pessoa que gosta muito de pão, ela pode ter recebido pão numa fase de quando ela não estava bem, quando ela era criança, né? Eu vejo que muitas raízes de problemas de compulsão alimentar, em específico, vêm de infância, vêm dos primeiros anos de vida. Aquela criança que quando chorava a mãe dava comida, quando ficava feliz a mãe dava comida, né? Então muita raiz do comportamento alimentar vem nos primeiros anos de vida, dessa questão da introdução alimentar e dessa relação com o alimento, né? Sim, na verdade, a nossa base é a nossa infância. Então, muito do que foi construído quando a gente era bebê, quando a gente, inclusive, já estava na barriga da nossa mãe, tudo isso já faz parte do nosso corpo, faz parte das nossas vivências, isso reflete de alguma forma. Então, a gente também precisa trabalhar nessa história pregressa, né? Tudo que vem antes desse momento atual. Então, isso sim é bem fundo, o comportamento alimentar, ele não é só o momento, né? Ele vem lá do passado, ele vem de quando a gente era criança, de como foi a nossa gestação também, de como foi a alimentação até dos Se nossos... passou fome ou não.
Exatamente, se passou fome, se foi super alimentado, tudo isso influencia. Tudo influencia, né? E interfere bastante. Por isso que eu sempre falo que é muito mais fácil a gente construir um prédio num terreno vazio do que ter que destruir aquele prédio, limpar a sujeira e construir outro naquele terreno, né? Por isso que para quem é mãe, para quem tem criança em casa, essa parte inicial, esses primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento de um comportamento alimentar saudável, né? Para o comportamento alimentar e para, né, pensando na psicologia, assim, já Para tudo. para tudo, né? Tudo que acontecer na vida dessa criança, e tem muitos estudos que já dizem desde a gestação, tudo isso já influencia. Então, desde pensamentos, desde comportamentos da gestante, tudo isso já influencia, né? Eu costumo dizer que o que dá trabalho agora evita o trabalho depois, né? É aquela questão, né, de prevenção e não só de tratamento. Uhum, exato. E Richelle, daí também é importante, né? Eu penso a questão da ajuda profissional no momento que eu não me sinto confortável, no momento que eu não me sinto, que eu não tô dando conta desse comer emocional sozinha, né? Uhum. Isso, na verdade, eu sempre, nós, né, da área da saúde, a gente sabe o quanto é importante esse trabalho em equipe. Então, em muitos casos, a nutricionista não consegue trabalhar isso sozinha, porque tem toda uma raiz emocional, toda uma raiz de pensamentos, de muitas vezes de autoestima, que tem que ser trabalhada com um psicólogo. Assim como o psicólogo não tem conhecimentos nutricionais para estar orientando o paciente. Então, é muito importante o trabalho desses dois profissionais em equipe, né? O Então, trabalho multidisciplinar, né? Que a gente sempre fala da importância desse trabalho multidisciplinar, né? exatamente, um complementa o outro. É muito importante esse trabalho em equipe e essa troca também entre os profissionais. A gente precisa estar trocando experiências e pensamentos, algo que eu talvez vi sobre o paciente que tu não tenha visto sobre aquele paciente. E vice-versa também, né? A gente precisa dessa troca de conhecimentos, de experiências, de visões também. Perfeito. Richelle, hoje a gente deixou então uma caixinha de perguntas ontem e hoje no meu Instagram e no teu, né, sobre hoje. Eu acredito que todas as perguntas que estavam lá foram respondidas. Tem uma só que a gente pode especificar um pouquinho mais, que foi questionada a diferença entre fome física e fome emocional, né? Tu pode trazer isso pra gente? Depois te Tu pode ajudo. estar me complementando, né, Rafa? Até porque tu tem mais noção, assim, em especial da fome física, né? Mas a questão da fome física, ela é uma fome que vem progredindo, né? Ela começa um pouco mais. Eu começo a perceber pequenos sinais da fome, com o tempo ela vai aumentando, até virar realmente aquela fome. Ela tem sinais físicos, então eu tenho aquele vazio no estômago, aquele ronquidão no estômago. Em muitos momentos eu posso ter dor de cabeça, posso ter fraqueza. Então eu tenho diversos sintomas físicos que me mostram que eu tenho uma fome física, né? Exato. Mas eu vejo que às vezes em alguns pacientes isso já está tão distorcido que é muito difícil essa identificação. Se a gente for olhar um bebezinho nos primeiros anos de vida, né? Eles sabem muito bem identificar a fome. Quando eles não querem mais, eles não comem mais, a fome física. E com o passar do tempo, por conta de algumas questões que, né, principalmente quem já fez muita dieta, quem já passou por obesidade, transtorno alimentar, essa questão de fome e saciedade da fome física é difícil de identificar a fome física realmente, né? E ela é diferente de cada pessoa. Tem pessoas que sentem mal-estar, tem pessoas que não sentem, tem pessoas que sentem algum barulho, alguma questão de estômago, tem pessoas que não têm isso também, então ela é muito individual, por isso do autoconhecimento, da gente perceber também essa questão dessa fome.
Eu costumo dizer que a nível de fome física, a fome física é aquela fome que a gente aceita comer qualquer coisa, né? Que se te Isso. oferecerem arroz e feijão, tu come, né? E a fome emocional já tem uma exigência, né? É aquela vontade de alguma coisa, aquele desejo de alguma coisa. Então, aquela fome, digamos assim, ela tem um nome. Eu tenho fome de chocolate, eu tenho fome de, sei lá, de pizza. Então, é uma fome endereçada, é uma fome que tem um nome. Né? Eu tive muitos pacientes que, depois de passarem um tempo comigo, me disseram exatamente isso, assim. Richelle, eu não sabia o que era ter fome. Uhum. E eu aprendi a identificar o que é ter fome. Não é? Porque eu nunca me deixava chegar ao momento de ter fome, eu tinha medo de chegar ao momento de ter fome. Então, isso é muito comum, essa perda de percepção entre fome e saciedade. É muito comum, até pela questão de muitas dietas. Tu faz tanta dieta, tanta gente já te disse o que comer, quando comer, É, que tu não tem mais essa noção de entender o teu corpo, de saber quando tu tá com fome, quando tu já tá saciado, quando que o teu corpo tá te falando alguma coisa, não é? Isso é é, muito eu importante a gente. isso. Eu especificamente que não trabalho com paciente, eu trabalho com alimentação qualitativa e não quantitativa, eu não passo para eles o quanto eles devem comer. Vem muito, muito essa pergunta: quanto eu como? E realmente é uma pergunta muito difícil, né? Eu costumo dizer que a gente tem que comer no momento de a gente se sentir saciado e ao mesmo tempo de chegar na próxima refeição sem ter muita fome. Mas acaba sendo muito mais complexo do que isso, né? Na verdade, de novo, é a questão do autoconhecimento. A gente não tem como dizer para o outro quanto ele deve comer, quando ele deve comer, porque é uma questão muito de percepção do seu próprio corpo, de saber quando tu tem fome, quando tu se sente saciado, de conhecer realmente o teu corpo, né? Claro que tem todas as questões nutricionais em diversos casos, cada caso é um caso, tem toda essa questão, mas a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que saber como a gente funciona, a gente tem que experimentar a fome, a gente tem que experimentar a saciedade, para a gente conseguir entender o nosso corpo também, né? E ter paciência também, né? Eu percebo que o processo de mudança de comportamento alimentar é um processo de paciência, né? É um processo que a gente precisa aceitar o nosso tempo. Eu sempre digo que o nosso objetivo é chegar no topo da escada, né? Mas para a gente chegar no topo da escada, a gente precisa subir degrau por degrau. No E às máximo, vezes a a gente gente cai. No máximo, a gente consegue subir de dois em dois, mas mais do que isso, a gente não consegue. E às vezes a gente É, precisa dar um passinho para trás para conseguir dar outra para frente. Então, isso. é importante a gente saber que é um processo. A gente precisa subir degrau por degrau, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter um esforço também. E eu digo também que é um trabalho em equipe, né? É 50-50. 50% eu, 50% paciente, 50% tu, 50% paciente, né? É um Uhum, trabalho em equipe. A gente não faz nada sozinho, assim como o paciente também não consegue fazer nada sozinho. Então a gente precisa exato. trabalhar com essa equipe, né? Uhum. Eu acabei, não acompanhei, mas acho que não teve mais nenhuma pergunta nova. Se vocês têm alguma pergunta em relação a isso, algo que não está bem claro, né? Pode colocar Uhum. aqui. O Pedro agora colocou o café da manhã é o principal? Não necessariamente, não necessariamente. Principal em que sentido? A refeição principal? Em relação à refeição principal, depende muito de cada paciente. Tem pacientes, sim, que gosta de fazer um café da manhã mais elaborado, né? E outros já não. Outras refeições ficam maiores em almoço, em janta. Então é muito individual. Não sei se é isso, se é essa a pergunta em si. Tem muito essa crença, né, de que
sei lá, talvez porque eu passei toda a noite sem me alimentar, sem comer, então eu tenho que fazer um bom café da manhã. Mas isso também é uma questão, acho, de autoconhecimento, de ver o que tu se sente melhor. Tem pessoas que não gostam de tomar café da manhã e tudo bem também, né, Rafa? Sim, exato, exato, tudo bem. Isso é muito individualizado de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. E isso muda no decorrer da vida, no decorrer das circunstâncias, né? As situações que vêm acontecendo com a gente interferem nisso também, né? Uhum. Mais alguém com alguma pergunta que às vezes aparece um pouquinho mais tarde para mim aqui nos comentários. Na verdade, eu resumiria a nossa conversa de hoje, que a gente nem preparou o material, né? A gente veio assim do, né? Eu disse, vamos ver, vamos deixar conforme que vingar, né? Porque eu acho que flui melhor, né? Mas o que fica hoje, para mim, pelo menos, fica essa questão de que fome emocional existe e tudo bem com equilíbrio, né? Fica essa questão do autoconhecimento e fica essa questão de me perceber o momento que eu devo pedir ajuda, né? Não sei. Basicamente se resume nisso para mim e para ti alguma situação em específico? Isso aí. Acho que eu acrescentaria também, né, a questão de desenvolver outras estratégias para lidar com as suas emoções. Porque as emoções vão acontecer, elas são naturais. Eu vou sentir ansiedade, tu vai sentir ansiedade, todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento. Eu brinquei com a Rafa que eu estava ansiosa para vir para minha primeira live. Então é natural, né? É Todo mundo vai normal. sentir. Todas essas emoções são naturais do ser humano. O que a gente Uhum. precisa fazer é ter estratégias para lidar com essas emoções que a gente vai sentir. Então, a gente precisa desenvolver isso, criar o nosso kit primeiros socorros emocionais, né? Perfeito, adorei essa ideia do kit. Teve duas questões aqui: jejum intermitente, café de rei, jantar de mendigo. Vamos começar por isso. Não necessariamente, tá? A gente pode ter um jantar de rei bem saudável, bem nutritivo e leve, tá? E então é bem como a gente falou, como eu comentei anteriormente, é muito individual de cada paciente, tá? Em relação a ficar muito tempo sem comer, eu já vou ligar o jejum intermitente. Eu não trabalho muito com jejum intermitente, tá? Eu não é a área que eu me identifico, mas eu acredito que seja muito individual também de pessoa para pessoa. Se tu fizer jejum e para ti for válido, para ti tiver resultado, tudo bem, né? Se ficar algum tempo sem comer, um tempo maior sem comer e ficar tudo certo para ti, tudo bem. Eu não vou saber especificar muito jejum porque não é a minha área, mas porque eu particularmente tenho fome, né? Para mim não funciona muito o jejum. Eu acho que tem como sim a gente chegar num equilíbrio sem necessariamente precisar utilizar jejum intermitente. Mas tem muita gente que faz jejum e também tá super bem e gosta e se sente bem. E se fizer sentido, não vejo isso como problema, né? Essa questão de ficar muito tempo sem comer entra muito no fato da próxima refeição. Se eu ficar mais tempo sem comer e na próxima refeição eu não comer desesperada, eu não comer demais, eu não me exceder, não tem problema. Eu mesma, às vezes, por exemplo, almocei bem, não tive fome à tarde, eu vou até a janta sem me alimentar, tá? É, Já tem dias. eu Pode ia comentar. comentar, né, Rafa, que em alguns momentos essa questão do ficar muito tempo sem comer pode acabar gerando uma compulsão depois na outra, um episódio compulsivo, Isso. né? Depois na outra refeição, porque eu vou com uma fome tão exagerada para a próxima refeição que parece que eu preciso comer tudo que me vem pela frente porque eu tô com muita fome, então eu acabo não pensando, eu acabo não conseguindo medir até a minha saciedade, Uhum. porque eu simplesmente tô com muita fome. Então, isso também é uma Isso. questão de conhecer o teu corpo, né? Conhecer como tu funciona melhor, porque às vezes o jejum realmente ele funciona, mas para algumas pessoas em específico, né?
Uhum, bem específico, até porque os artigos que eu vejo de jejum intermitente, o número de pessoas é bem pequeno, né? Então não são artigos que dá pra gente levar para o resto da população, né? E essa questão de fome, eu costumo dizer que é um pêndulo. Se eu chego a um grau de fome extrema, é muito difícil eu parar na saciedade. A minha tendência é ir para cheio, muito cheio, ou até me sentir, eu digo, muito desconfortável, né? Então costuma ser um pêndulo. Então, se eu chegar na próxima refeição e para mim tudo bem, eu vou comer com controle, com equilíbrio, ok. Agora, se eu chegar na próxima refeição com fome e eu comer muito mais do que eu costumo comer, daí é algo a ser pensado, né? O Pedro perguntou sobre o famoso, né? A famosa água com limão, Rafa. Ah, água com limão. Água com limão tem vitamina C e tem líquido, né? Deixa eu ver qual foi a pergunta em específico. O limão com água de manhã é bom? É bom sim, mas não faz milagre, não faz mágica, não é o que vai emagrecer, né? Pode ser saudável sim, tem gente que gosta, tem alguns outros tipos de estudos em relação a isso, mas não é mágica, não é milagre, nenhum alimento em si vai fazer nenhum tipo de mágica no processo de reeducação alimentar, no processo de comer emocional, no processo de perda de peso. É um contexto, são várias coisas reunidas, né, e juntas para a gente conseguir chegar no resultado que a gente precisa, né? Isso, Acho que é isso, não entrou mais isso. nenhuma pergunta. Então, tá. Então, o que fica de hoje é que o comer emocional, ele existe e ele pode ser saudável de uma forma equilibrada, né? Então, a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente aqui na live. Muito obrigada, tá? Ficamos disponíveis através das nossas redes sociais para algum outro tipo de dúvida, né? E obrigada por terem acompanhado. A gente vai gravar a live, vai deixar salvo aqui, caso vocês queiram indicar para alguém ou assistir de novo, tá? Obrigada e boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada pela companhia, obrigada pelas perguntas também, para quem fez antes da live, durante a live. E qualquer coisa, ficamos à disposição. Eu acabei entrando no meu Instagram pessoal, acabei de perceber isso agora, mas quem quiser pode me seguir no meu Instagram profissional, é psicóloga Richelli, tá? Fico à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Boa noite, obrigada por terem acompanhado. Boa noite.